Alô, todos vocês que nos acompanham no nosso podcast. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo tem o prazer de entrevistar pessoas muito interessantes e com histórias muito interessantes para contar para a gente, que não são só da área médica. Aliás, a gente atualmente está ampliando o nosso horizonte aí, porque a todos interessam esses assuntos. Hoje, vamos falar com Wallace, não Wallace, Wallace, né? Depois ele vai contar para a gente o porquê que o Wallace é o correto. Mas quem é o Wallace? Tivemos um evento lá no Teatro da Faculdade de Medicina e no intervalo eu saí lá fora, tinha umas coisas gostosas para comer, muito bacana, muito adequadas e muito saudáveis. De repente eu vi as moças servindo com o nome escrito Casa da Matrona, né? Aí eu perguntei para a produção, o que é aquilo? Eles falaram, não, é um pessoal que tem uns projetos muito diferentes, muito bacana, e eles estão com a gente aqui porque quiseram ajudar a gente e estão também mostrando o produto deles. Falei, pô, vamos falar com esse pessoal. E assim está aqui o Wallace para falar para a gente sobre a Casa da Matrona. Isso. O que é a Casa da Matrona, o que faz? Conta a história para nós. Bom, primeiramente, obrigado por receber, por poder ter a gente aqui. A honra é nossa. Bom, quando a gente falou do nome, né? O meu nome é Wallace, aí normalmente é Wallace, né? O meu tem um N no final. É uma longa história que minha mãe... Eu tenho um irmão que se chama Alan. Aí a minha mãe, acho que não sei se tinha muita criatividade, aí colocou um W na frente e um C atrás. Então, se você tira isso, vira o nome do meu irmão, Alan. Então essa é uma das curiosidades. E o seu irmão é mais velho, né? Meu irmão é mais velho, então, você saiu mais aprimorado e mais sofisticado. É verdade. E na Matrona, né? O apelido virou alemão. Alemão, depois virou lemão, agora é limão. Deixa pra lá. Mais uma vez, obrigado, tá? Falar sobre a Casa da Matrona, né? O que é isso, afinal de contas, né? Eu costumo dizer, lá, para quem frequenta, lá é um bar, é um pub, é um boteco, é restaurante, é casa de show, é cafeteria, é hamburgueria. O que é aquilo? É tudo isso, mas o conceito é chamar de casa. Então, como casa, imagine uma situação para quem vai visitar a casa. Imaginando o contrário, imagine que você recebe uma visita na sua casa. Você cobra da sua visita pão, água e café? Depende da visita, não vai responder, depende, tem umas visitas aqui, pelo amor de Deus, deixa a vassoura atrás da porta, né? Mas é o mesmo conceito. Como a gente chama de casa, qualquer pessoa que visita a casa, o mínimo a ser oferecido é pão, água e café. Não tem sentido uma pessoa chegando, estou com sede, eu quero água. Tá bom, me pague para beber água, para comer um pedaço de pão. Não dá. Então, esse é um dos princípios que a gente fala como casa. E como casa é acolher gente, acolher pessoas, né? Então, acho que isso é porque a palavra casa, para negócio, tá virando muito clichê, tá muito banal. Sim. Porque hoje em dia, tudo é casa. Vou dar um exemplo bestas, mas, por exemplo, você vai no açougue, é casa da carne. Aí você vai no mecânico, é casa das peças. Aí você tem casa da cortina, casa de meia, casa de cuecas, tem casa de tudo. Mas como conceito, parece que não tem muito. Então, quando a gente se posiciona como conceito de casa, é justamente isso, acolher pessoas e o mínimo a ser oferecido para uma visita, pão, água e café. Não tem sentido, né? Esse é um dos conceitos da casa, que a gente, por isso o nome casa. Demonstra uma certa generosidade, porque a gente ouve falar que tem que ter água, dá água a quem tem sede e pão a quem tem fome. Vocês, como são generosos, ainda botam café na história para incrementar. Parabéns. E o café, né, que a gente costuma dizer, né, é café. Você fala, como assim? É óbvio que é café. Não sei se é tão óbvio. Depois eu explico realmente o que é o café, né? Agora, um outro negócio é justamente como que você define o que é a Matrona como negócio, né? Nós somos o primeiro negócio, a primeira casa que é 100% colaborativa no varejo brasileiro. Eu falo que é do varejo brasileiro, tá? Não é do bairro ou da cidade de São Paulo, é do país. Então, o que isso significa em termos práticos, né? Como tudo, você vai falar, tá, legal, mas quem que é o dono? Tem que ter um dono, né? E não existe um dono, né? Existe o Ivan, ele não tá aqui hoje, infelizmente. O Ivan, ele é o idealizador da casa, digamos, é a cabeça pensante por trás do negócio. Mas por que não existe dono? Você tem investidores de recursos financeiros, dinheiro, né?
Só que você tem uma outra coisa que você pode investir que a gente entende que é tão importante quanto o dinheiro, ou até mais precioso do que dinheiro. Você fala, pô, mas o que pode ser mais precioso do que dinheiro? Seu tempo. Você dedica, você investe o seu tempo e seu trabalho. Então, toda a riqueza, todo o lucro que ele é construído, ele é dividido de forma igual. 50% para quem investe dinheiro, 50% para quem investe tempo e trabalho. Então, quando a gente fala de quem é o dono, não existe um dono. Todo mundo é dono, todo mundo é investidor. Não importa o que você está investindo, porque, cara, você está investindo a coisa mais preciosa da sua vida. É seu tempo, é sua vida, é sua existência sendo dedicada a algo. Então, o mínimo é essa pessoa ser honrada tanto quanto quem investe dinheiro. E a gente não está querendo colocar quem é mais ou menos importante. Ambos são importantes. Por exemplo, beleza, vou injetar uma grana no negócio. Beleza. Só que não tem alguém para operar, não tem alguém na cozinha, no bar, na pista. O negócio vai funcionar? Não. Sem dúvida que não. Então, qual que é a importância dessa pessoa toda? Tanto quanto quem investe dinheiro. E do mesmo jeito contrário. Temos pessoas. Vamos abrir um negócio? Vamos. Você tem dinheiro para investir? Não, eu também não. Vai dar Também certo sai, sem né? dinheiro? Não. Então, qual que é a importância de quem investe dinheiro? Toda. Então, o que a gente faz é justamente colocar em ponto de equidade investidor de dinheiro com um investidor de tempo e trabalho. E todos se sentem responsáveis pelo bom funcionamento, pelo sucesso, né? Isso. Perfeito. É a velha relação entre o capital e o trabalho, porém equânimes, né? Não explorativo. Exato. Né? Exato. Parabéns. Isso é importante. E é intuitivo até, né? Muito. Houve aqui uma prática no Brasil, ainda há, da meação, né, em que o indivíduo tinha uma fazenda e o outro plantava na fazenda e dividiam a produção. Exato. Né? Quer dizer, é intuitivo isso, é mais ou menos lógico valorizar que as duas coisas são necessárias, complementares, né, e insubstituíveis. Né? Exato, uma anda de mão dada com a outra. Quer dizer que todos os que colaboram lá, então, têm como foco que a coisa funcione, dê certo, atenda bem. Sim. Agora, isso funciona filosoficamente e lá está funcionando praticamente. Isso atrai um tipo de clientela, isso gera um tipo de energia diferente lá dentro, alguma coisa assim? Olha, é interessante você falar isso, né? Mas quando a gente fala de casa, não tem uma cara. É casa, é lugar de acolher pessoas. Então, que pessoas não importa. É justamente o que a gente fala, não é questão de levantar bandeira, mas é justamente... não importa a classe, cor, gênero, opção, se o cara é branco, verde, transparente, são pessoas. E a gente não tem uma tratativa, por exemplo, de... sabe, eu falo também de novo por mim, mas não se trata de que você está atendendo um cliente, sabe? O cliente e o funcionário. Não, sabe o que são as pessoas que vão frequentar? São pessoas, são pessoas. E do mesmo jeito quem trabalha lá não são funcionários, são pessoas. Então é justamente uma troca de ideia de pessoas com pessoas. A comida e bebida, ela só é uma forma de monetizar para o negócio poder se manter. Porque eu falo, por mais brincadeira que seja lá, zoeira, bagunça, uma loucura, que é mesmo, mas é um negócio, não deixa de ser. Então, a ideia quando a gente fala de acolher pessoas, não importa como. E é interessante porque vai pessoas de literalmente todos os tipos, gêneros, opções, não importa. O que importa são pessoas e são acolhidas, que é o que falta, o acolhimento, né? Infelizmente, vê se eu tô errado, queria estar, mas tem muitos lugares... não dá pra generalizar nem julgar, que você vai no lugar é muito assim, né? Opa, tudo bem? O que você quer? Tá, me dá o dinheiro e vai embora. Próximo, o que você quer? Tá, me dá o dinheiro e vai embora. Não tô dizendo que isso é errado, mas basicamente me dá o dinheiro e vai embora. Tira o calor da coisa, né? Isso. Tira o lado humano da coisa, isso. Tira a própria sensação de acolhimento, né? Só reforça o aspecto troca, né? Sim. Não reforça o aspecto eu te vejo... Você existe. E você me vê, né? Eu estou te recebendo, né? Aqui na casa. Agora, é por isso que eu digo que talvez o tipo de cliente que vai lá, ele sabe isso, ele percebe isso, ele volta porque gosta disso. Sim. É interessante porque tem muitas pessoas que vão com aquele preconceito, né? Porque quando você vai ver o lugar, ver as pessoas, você fala, meu, que lugar meio maluco, né? Sai um pouco do padrão, né? Mas quando entra
Você senta na mesa, você não pede água, você não precisa pedir uma torrada, Sei. já tá lá, eu já vou te servir. Então a pessoa fica, ué, mas como assim, né? Que eu não pedi, mas você não tem que pedir, é o mínimo. Então a pessoa, ela entra talvez com uma forma meio, o que será que é isso? Mas ela sai lá assim, meu Deus, obrigado. Eu vejo quantas pessoas não chegam lá a ponto de chorar, no sentido de falar assim, vocês fizeram pelo menos por um momento que eu existo, eu sinto que eu existo, eu sinto que eu não sou meramente um número vindo aqui. Então, você quer algo mais gratificante com isso? Só que é difícil para todo mundo entender isso, né? Então você tem que ir para entender. Por isso que eu falo, como é que você explica a casa? Por mais que eu vou estar falando aqui, tem que Entendo, ir para mas entender. Wallace, eu faço aqui uma analogia para você. Eu tenho certeza que as pessoas entendem, primeiro porque sentem, Sim. mas segundo porque não é só nesse tipo de trabalho, nesse ramo que está acontecendo. A maior queixa dos clientes de médicos hoje em dia é que o médico não olha para ele, né? Lembra do advogado que nem queria saber que se contasse a história, queria os documentos e acabou. Vai lá que eu faço o resto. O que o senhor vai escrever? Chateia. Deixa eu fazer lá. Deixa eu fazer meu trabalho. Esse distanciamento, essa coisa do ser objeto, né? Né? Tá muito... entrou a ponto de todos estarem se ressentindo. A gente, na associação, respeita muito essa questão do pertencimento, do acolhimento. Quer dizer, queira ou não, acredito que a pessoa lá se sinta, entre aspas, o que eu estou dizendo, mas numa comunidade que valoriza aquilo. Ou estou me transando, vamos dizer, em termos de me servir, de ser servido, etc., com gente que raciocina olhando de gente para gente, né? Um produto em falta, não tenha dúvida, um produto muito em falta atualmente. Você falando isso me lembra uma coisa, né? Se você pegar a avaliação do Google, Instagram, da casa, e você entender o que aparece como maior índice de diferencial do lugar. Aí você fala, é a comida, é a bebida, é a cerveja, é o café, é o lugar, não sei o quê. Sabe o que aparece como maior índice de diferencial? Bom atendimento. Aí você fala, uau, que legal, né? Não, isso não é legal. Isso é ridículo, isso é bizarro. Aí você fala, mas como assim? Vocês estão recebendo um elogio, né? Mas não é pra gente. É justamente quando você entende o nível que a gente tá como sociedade no geral, que você vai num lugar que o diferencial é um bom atendimento. É você ser bem atendido. Isso é preocupante, mas é diferencial. É que nem eu falo assim, já falar uma qualidade minha, ó. Essa qualidade é boa. Olha aí, opa. Eu sou honesto. Nossa Senhora. O meu pai um dia me chamou e falou, filho, eu vou te contar uma coisa que eu estou constatando. O meu pai dele, disse a ele o seguinte, na minha geração não se falava em honestidade, porque é como falar em respirar, beber água, trabalhar. Na sua geração, filho, já vai ser virtude. E na próxima vai ser mera opção. É exatamente isso. Sábio, hein? Muito sábio. Isso há 70 anos atrás. E aí você vê hoje em dia... Queria estar errado, né? Não, nem sequer, mas é virtude, já virou opção. Quer seja, não quer não seja, tudo bem, Por não vai isso acontecer nada. que isso eu falo, por mais beleza, a gente recebe isso como elogio, legal, mas eu falo, isso é preocupante. O nível que você entende que ser bem atendido se torna o diferencial. Um diferencial. Sabe a régua que a gente tá tendo? Tá muito já tá baixa, lá embaixo. Né? Tem que subir o sarrafo. Então é exatamente isso. E a gente fala assim, não é questão de se é legal ou não. O bom atendimento, o acolhimento é o mínimo que a gente pode fazer como sociedade. E, de novo, não importa para quem. Cara, é legal, acolher cara. pessoas, o respeito, em que nível que a gente chegou, em que momento que a gente chegou que o diferencial é um bom atendimento. Inclusive, é um bom atendimento, né? Então é óbvio, né? Você vai lá, você tem uns 10%, né? Você vai pagar os 10%, né? Não. Pra quê? Não tem isso. Pra gente, não entende essa aqui. Você vai me premiar por algo que eu tenho que fazer, não? Né? E, inclusive, poxa, ser remunerado para fazer o óbvio é preocupante.
Não estou dizendo que quem faz essa prática é errado, tá? Pelo amor de Deus, não Até é porque, isso. na maioria das vezes, se submete à prática, né? Sim. Não impõe a prática, Sim. se submete. Quem impõe é a administração, não é o indivíduo. Isso. Como tem muitos lugares que até que praticam os 10%, na verdade, nem repassa os 10%. É mais preocupante ainda. E aí entra com a... distorções e distorções e distorções. E aí entra com a honestidade, tá vendo? Então, se você é honesto, é um diferencial. Não deveria, mas é. Vira meio oásis, né? Mas tudo bem. Sim. Não é interessante quando a gente começa a ver por essa ótica como as coisas sem mudam? dúvida. E não é algo fácil, mas é simples. Mas isso é meio contraditório. Não sei se é. Porque, veja bem, até acredito eu, né? Quem trabalha lá, que seria, vamos dizer, a mão de obra, já é diferenciada no aspecto que quem entende isso. Porque isso, quem sabe, sabe. Quem não sabe, dificilmente vai pensar que é regra só e acabou. Sim. E não é, tem que ter o comportamento, de fato, mapeado dentro disso aí, né? É triste, às vezes, algumas pessoas que vão lá que não conhecem, né? Que quando você chega, a gente já deixa uma garrafa de água, né? E aí tem gente que fica assim, né? Ah, será? Não. Eu não vou abrir. Sabe por quê? Porque se você abrir, eles vão começar a cobrar. Aí você fala, não, meu. É água, cara. É uma outra coisa que é interessante, né? Recentemente, virou lei o estabelecimento dar água para quem frequenta o lugar. Aí você fala, jura mesmo que tem que virar lei? Tem que virar lei. Pra água, eu não falei nada demais. Eu nem adentrei no assunto do café. Eu só falei da água. Mas a água é lei. Lei? É o mínimo. É o mínimo você oferecer água. Não vou nem falar sobre pão, sobre café, mas água é o mínimo. O bom atendimento é o mínimo, não é? Mas não é. Hoje em dia... Mas é tal coisa, né? Realmente, quando você tira a poeira de cima e volta na essência da coisa, às vezes causa até estranheza. Fala, mas isso? E o café? Fale do café. Vamos lá. Primeiramente, como que a gente explica o conceito de café, tá? Aqui no Brasil, nós temos a BIC. A BIC, ela classifica e fiscaliza os cafés no Brasil, né? Então, a gente inicia os cafés com o que a gente chama de extra forte, depois vem o tradicional, aí vem o superior, supremo, e depois chegamos no auge dos cafés, que é o gourmet. Beleza. E todos eles têm notas, classificações que é muito parecido com o conceito de vinho, tá? Para resumir, o café tradicional, que é o café que a gente mais consome, independente de marca, o tradicional ele tem uma pontuação que pode variar de 4 a 5. Beleza. Já vamos pular para o gourmet, que é o auge. O gourmet, ele pode variar de 8 a 10. Aí você fala, 10. Chegamos no auge, né? Só que quem disse que café se limita à nota 10? Por exemplo, esse café que a gente tem aqui, ele é classificado como café especial. Alguns anos atrás, ele era chamado de café tipo exportação. Não deixa de ser. Mas hoje, a classificação dele é como café especial. Para a gente chamar um café de especial, sabe qual que é a nota mínima permitida? Quer chutar o número? Eu falei que o tradicional é de 4 10, a 5, né? o gourmet... Então, a questão é, quem disse que café se limita à nota 10? Para a gente poder chamar um café de especial, nota mínima permitida é pelo menos 80. Aí você fala, tá, mas e por que eu não conheço esse café? Porque tá tudo lá fora. Aí nós ficamos com o resto do que sobrou torrado, o que eu costumo dizer que é errado utilizar o termo torrado. Aquilo não é torrado, aquilo é carbonizado, achando que toma café. Que até ouvi falar que é colocado como extra forte, na verdade, porque queima mais, fica mais amargo. Isso. E fica mais... né? Pior café que a gente pode consumir hoje em dia é o extra forte. Porque aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, mas isso daqui, ó, se você quiser dar uma olhadinha, esse é o que é café tradicional extra forte. É o que é torrado para vender como... Tem até uns grãozinhos de café dentro. O que a indústria entende? Tem o pé de café. Tudo que está ali é café. É considerado café. Então, a folha, o gravetinho que cai, o grão que tiver meio quebrado ou não, isso é considerado café. Então, o que acontece? A indústria pega,
é perceptível muitas coisas. O que você faz? Você torra. Você torra ele de tal forma que você esconde. Só que mesmo torrando, é perceptível algumas coisas. Então, o que você faz? Você moe, você deixa ele de praticamente um pó. Porque, assim, quem garante o que tem aí dentro? Já não tem mais como saber. Já confundiu tudo. E foi colocado muito na gente que café bom é o quê? Café amargo. Não. Esse amargor todo se dá ao amontoado de coisas que a gente tem aqui e mais torrado, com outro agravante. Eu até brinco assim, você quer... O pessoal fala, mas esse cara é meio maluco, né? Você quer aprender uma receita de veneno? Aí você fala, pô, cara, você é maluco? Veneno? Olha, a receita é muito simples. Você vai no mercado e compra o café extra forte, né? De novo. Extra forte, as pessoas pensam que não é mais parrudo, né? Não, ele só é isso aqui, mais torrado. E aí você vem e coloca a maior droga que a gente tem no mundo. Ah, mas o que é não sei o que, não sei o que. Açúcar. Mas na boa, enche de açúcar. Enche de açúcar. Pode pôr açúcar põe muito. E aí quando você vai preparar o café, você ferve a água, deixa ela borbulhando. Meu, pensa uma questão de lógica. O café ele já é torrado. E você vai e ferve. Mas não tem problema, deixa ferver, deixa borbulhar. E aí, pra finalizar a experiência, você serve o café sabe aqueles copinhos branquinho descartável? Que é pra Já entendeu, né? liberar tudo que é Então, o calor gás com o plástico libera substâncias prejudiciais à saúde, incluindo substâncias cancerígenas. Então, só recapitulando, você tem um café, que é um amontoado de tranqueira, extremamente torrado, que faz mal, com a maior droga do mundo, que é o açúcar, e o calor com o plástico. E sabe o que é o legal? É o que a gente toma o tempo inteiro. E aí, tudo que eu tô conversando com você até agora, você fala, tá, você tá falando de algum tema complexo? Não, eu tô falando de café. E aí, quando a gente compreende que nem café, que é café, a gente entende. A gente tem conhecimento e acesso, quem dirá o resto. Então, por que a gente não cobra o café na casa, né? Tem um conceito de casa, né? Como eu expliquei, pão, água e café. Mas esquece, tira isso da cabeça agora. O que a gente realmente entende? Esse café, que é até para você ver melhor, que é o café especial, meu, este café é seu direito. Você tá no Brasil, isso é nosso. Não é justo a gente não conhecer café. Eu até brinco que você tem que viajar para Finlândia, sei lá, um exemplo, para você tomar um café. Aí você fala, nossa, que café bom. De onde veio? Do Brasil. E você toma? Não. E de novo, eu não tô falando de um tema complexo, eu tô falando de café. Então, quando a gente compreende que nem café, que é café, a gente tem conhecimento e acesso, quem dirá o resto? E a provocação que a gente, às vezes, acaba passando um pouquinho mesmo é... Lembra que eu falei do diferenciar um bom atendimento? O que a gente quer passar é o seguinte. Quem acaba tendo a experiência de ir lá, com todo respeito, você não consegue tomar um café especial e depois voltar. Não dá. O paladar não tem mais volta. Entendo. Se você toma, por exemplo, uma cerveja artesanal bem feita, com todo respeito, não tem mais como tomar, né? Um enlatado qualquer. E falar, estou tomando cerveja, não dá mais. Só que sabe o que é pior do que café e cerveja? Café e cerveja é só a ponta do iceberg. É só o gancho. Mas o que eu falo você vai chegar lá e você não pode e não deve aceitar ir para qualquer lugar e ser atendido, recebido meramente como um número. Então, café e cerveja, ele é só uma pontinha do iceberg. Porque o que a gente quer passar? Com todo respeito, a gente aceita tomar qualquer coisa e tá tudo bem. Você aceita tomar qualquer cerveja e tá tudo bem. A gente aceita ir para qualquer lugar e ser atendido, recebido meramente como número. De qualquer jeito e tá tudo bem. E tá tudo bem. Beleza, tá tudo bem. Até quando? Esse que é o grande questionamento. Então, quando a gente entende de novo... E por que eu tenho que aceitar isso, né? Não deve, mas a gente aceita. Eu falo a gente, não é... A gente e nós mesmo. Né? Na vida que é proposta pra gente, é isso aí, então, né? é um pouco do que a gente tenta passar assim, não é um lado provocativo, mas acaba sendo, mas é um pouco disso mesmo. Então, de novo, o café, ele só é a ponta do iceberg. É só como que você entender... demonstração do restante, uma evidência do restante, né? Isso. Eu notei aqui nesse café que você disse especial, que parece que os grãozinhos aqui têm bastante semelhança no tamanho. Sim. Parece que isso tem importância no torrar. O torrar é uma outra coisa que entra depois. Mas que o grão maior Sim. demoraria mais tempo, menor, então...
Isso, pode acontecer também. Então, por exemplo, o grão de café especial, primeiro, é café. Já começa por aí, ele só tem café. E o grão, sim, ele é selecionado. Então, o que você disse é verdade, ele é um grão mais uniforme. Quando a gente passa para esse aqui, ó, esse já é o que a gente considera como um café superior, supremo, gourmet. Esses cafés que a gente compra em glândula de mercado, ele já é isso. Porém, por mais estranho que isso aí seja, e é estranho, mas uma coisa eu tranquilizo. Se você consome café gourmet, superior, supremo, você está consumindo café. É café. Café fruto. Só que no café, nesse caso, já é permitido que o grão ele seja defeituoso. Isso quer dizer, não é impureza, mas é um grão defeituoso. Então, você vai ver um grão menor, um grão quebrado. Provavelmente você tem um blend de grãos, mas é café. Agora, quando a gente passa para o tradicional extra forte, a legislação fala que é permitido por lei que você tenha um percentual de impureza. E aí, o que são impurezas? Por isso que eu falo aquela frase, a ignorância é uma bênção. É melhor não saber. Porque aí vai casca, galho, bicho, pelo, inseto, Areia. terra, areia. Aí volta como te falou, por que o café ele é tão preto? Porque justamente você Pra precisa torrar. isso tudo, incinerar isso tudo. Incinerar. Agora, dentro do café especial, tem uma outra questão que é o seguinte. Tá, o café ele é especial, ele é bom. E aí entra o processo de torra. Você pode muito bem pegar um café especial bom e fazer uma torra extra forte. Não tô falando que isso é certo ou errado. Sei. Mas quando você vai tomar o café, sabe o que você vai sentir? Amargor. E o que a gente justamente quer dizer, não, o amargor, ele é importante, mas você não tem que predominar amargor. Então, a gente utiliza como uma forma torra média. Sei. Porque na torra média, quando você vai tomar o café, você vai sentir o amargor, mas você vai ver que ele não predomina. Depois você sente aquela acidez característica de café e o sabor do café. Então, sabe um outro dado que é assustador? O Brasil é um dos países que mais consomem café no mundo, dos 3 maiores exportadores e um dos maiores produtores. Quantos por cento do país conhece ou já tomou café especial no Brasil? Sendo que a gente é um dos países que mais domina o assunto de café. Beira os 5%. Menos de 5%. Tá entre 5%, agora chegando a 6%. Que já experimentou. Que conhece ou já que tomou tome... café especial no Brasil. De novo, eu tô falando de café. Então, quando a gente realmente compreende isso, é triste. Inclusive, aqui é um packzinho do nosso café. Aqui é uma variedade do café, que esse aqui é o Obatã, mas tem várias variedades. Esse aí, por exemplo, tem 82 pontos. O que a gente coloca no nosso slogan, você vai ver aí, que é café especial... 82 pontos. Isso. A gente coloca assim, né? O slogan é café especial para a vida real. O que a gente quer dizer com isso? Todo mundo tem balança de precisão, moedor, termômetro, só para fazer um café? Aí você fala, mano, não tenho. Então desculpa, então isso aqui não é para você, sabe? Não. O que a gente justamente quer dizer, café especial para a vida real, é que ele é para todo mundo. Colocar um café num patamar de que ele não é acessível para todo mundo. E de novo, estamos falando de café. É claro, se você tem todo o equipamento, se você tem um moedor, balança, termômetro, enfim, ótimo, é muito legal. Mas se você não tiver, você consegue fazer ele do mesmo jeito. Inclusive, atrás a gente coloca todo modo de preparo que a gente faz. Então, por exemplo, quero fazer no filtro de mercado. Tudo bem, você consegue fazer. Você consegue fazer numa boa. Então, o café especial para a vida real é justamente isso. Ele é para todo mundo. Ele é para todo mundo. Se você tem equipamento, se você tem, por exemplo, uma prensa francesa... ótimo, legal. Mas se você não tiver, então você não pode tomar? Não pode. Todo mundo pode, todo mundo tem direito. De novo, é café. É só isso, é só café. Agora, aí a pergunta é, pro poder aquisitivo do nosso povo, esse café é acessível? Isso depende muito, claro, é muito relativo. Mas eu costumo dizer que, assim, infelizmente, nós pagamos caro em café porque não tem muito... Olha que engraçado, não vamos citar nomes, né, de marca, mas, por exemplo, um café tradicional. Hoje não importa a marca, mas pegando as marcas mais conhecidas, quanto que custa hoje? Ele está em torno de 30 e poucos reais, tem um lugar que até 40 reais um café tradicional. Isso. Só que é uma coisa que eu dou um exemplo, né? Beleza, isso aqui é estranho, é ruim? Mas ele é nosso.
Você não tá pegando isso aqui de outro país, entende? Você não, tá... não, isso aqui é nosso. Então, não faz sentido a gente pagar caro num café que tudo bem que não é bem um café, mas ele é nosso. Não faz lógica, não tem sentido. De novo, se você tá pegando, vamos dizer, uma tranqueirinha de um país vizinho, tudo bem. Tem a questão que, né, tá vindo de outro país, né? Mas não, ele é nosso. Então, o café ele acaba se encarecendo muito meramente porque a gente aceita. A partir do momento que a gente fala, não, não é justo, não concordo com o valor que é passado no café, as coisas mudam. Não vou tomar essa coisa aí, Mudam. então eu não tomo nada. E, por exemplo, aí dentro do café, que a gente comercializa lá, qual que é até a sugestão, assim, né? Que a gente fala de preparo. Gente, não há necessidade de você fazer 1 litro de café. Que as pessoas, eu vou fazer 1 litro de café. Normalmente, essa pessoa que toma 1 litro de café não tá tomando café. Ele tá tomando açúcar, que te faz querer tomar toda hora. Então, quando você trata de um café especial, por exemplo, aqui a gente fala, qual é a sugestão? Faz uma xícara de 200 ml, mais ou menos, sabe? Prepara uma xícara. Normalmente, você vai tomar o café quando? De manhã. Então, até uma coisa que eu falo, você vai começar o café, você já começa a não preparar, não sei o que, já. O que você está mostrando ali? Que é reflexo do seu dia. Caos. É loucura. Entendo. Então, assim, prepara uma xícara. Esse pacotinho de 250 gramas, ele pode durar muito tempo, umas 2, 3 semanas, dependendo da quantidade que cada um utiliza. Sim. Então, assim, prepara uma xícara. Tem uma forma mais recomendável, eu brinco que o café é quase como um ritual, sabe? Você vai começar o seu dia, calma, vamos preparar o café com calma. Senão você só mostra o que é reflexo do seu dia. Então, o custo entra por 2 questões, né? Primeiro, vamos falar da realidade do que a gente tem. É isso que a gente tem pronto. Ainda assim, esse pack de café ele dura bastante, porque você consegue utilizar ele de forma... você vai ver que não há tanta necessidade de você ficar tomando 3, 4, 5, 6 xícaras por dia. Porque não precisa mesmo. Normalmente o cara que toma isso, como eu falei, toma açúcar. E outra entra aquilo que a gente falou. A gente aceita o custo que a gente paga e tá tudo bem. A partir do momento que a gente começa, vamos conscientizar mesmo, vamos começar a repensar o que a gente faz, te garanto que o preço do café muda. Porque nós temos café em abundância. Só que aonde tá esse café? Tá lá fora. E tá tudo bem. Agora, o modo de preparo, sem dúvida, mas já é um requinte, né? Quer dizer, não é ele tão o tema, vamos dizer, entre você comer folha, galho e inseto e você ter o café de fato. Mas o preparo muda um pouco. Tem um preparo mais recomendável? Olha, de novo, depende muito do agrado de cada um. Como a gente fala, não existe jeito certo ou errado. Cada um toma de qualquer jeito, o importante é ser feliz, né? Mas tem uma forma um pouco mais recomendável. Então, vamos supor para aquela pessoa que não tem moedor, que não tem balança de precisão, que não tem uma prensa, que não tem termômetro, que vai fazer o café normal. O que a gente sugere? Imagine você preparar uma xícara de 200 ml de água, para começar aquela xícara um pouquinho maiorzinha, né? E você quer fazer no filtro de mercado. Não tem problema. Como que a gente só sugere? O ideal isso para qualquer café, tá? Não tô falando para especial, para qualquer café. Pega a água quente, joga no filtro antes, porque ele tira qualquer resíduo, sabor ou impureza do filtro. Industrializado. Isso. E quando você vai colocar o café, aqui a gente tem todo o explicativo, tá? Mas você coloca uma colher de sopa. Eu coloco 2, mas vai de gosto, cada um, tá? E aí entra o segredo de como que você põe a água. Lembra que eu falei? Se você tem termômetro, então não dá. Não, qual que é o segredo? Começou a colocar o café para esquentar. Ele começou a iniciar a fervura, sabe aquelas bolinhas? Já tá bom. As bolhazinhas, já basta. É quente. Porque quando você ferve muito e vai tomar, o que você sente? Você queima a língua. E aí esquece o sabor do café. Você vai só sentir que queimou. Então, começou a iniciar a fervura, já tá bom. Pega uma colherzinha, dá uma leve amassadinha quando você colocar o café. Dá uma leve amassadinha, não precisa esmagar, mas dá uma leve amassadinha. E aí o segredo da água eu costumo dizer que, sabe, eu chamo de vulcãozinho. Sabe quando você coloca o café assim no filtro, e aí você coloca no meio e fica aquela bordinha toda? Aquela borda é o quê? É café. Ou seja, você colocando tudo no meio, você está desperdiçando o café. Então, qual que é a forma mais recomendável? Você coloca de espiral, de dentro para fora. Porque aí tem uma coisa que você vai falar que o café ele respira, que você vê que ele dá uma inchada e desce. Aí você vai, repete o processo, dá uma inchada e volta. Quando você faz isso, você absorve todo o café. Logo, não há necessidade de ficar colocando 5, 6, 7, 8 colheres de café. Entendo. Aí, de novo, ele é caro? Não sei. Não, porque acaba...
Uma pergunta que eu acho que talvez quem nos assista, porque é uma coisa que me ocorre. Esses cafés de cápsula, eles sofrem o mesmo problema? A maioria possivelmente vai entrar nessa mesma linha. Então, assim, é um processo que ele é um processo até caro. É claro que traz uma facilidade, mas ele é muito raro. Não tô falando que é muito difícil, muito raro você conseguir pegar um café especial para isso. Normalmente ele traz entre o tradicional, mas mais provável entre os gourmets. Gourmet, superior, supremo. Inclusive, a gente até fez um teste de você pegar aquelas cápsulas, são reutilizáveis, a cápsula, não tem que ser aquela de alumínio, de alumínio. E fazer o café moidinho, né? Aqui não foi torrado no caso. Isso, ali, você pode fazer isso também. O vapor e a água fervendo competem em igualdade ou tem uma preferência? Pode ter diferença, sim. Aí vai para um outro lado, outras técnicas que de também... preparo. Mas... O problema, assim, é muito aquela água extremamente fervendo. Sei. Caso, por exemplo, inclusive, a água ferva, não tem problema. O ideal é você, pelo menos, deixa ela descansar um minutinho. Respeitar um pouquinho o pó, não ficar esfolando ele. Porque senão você queima o que já é queimado, né? Entendo. Mas é bem interessante. Na casa da matrona, vocês têm o pão? Perdão. Tem a água, atendimento, o pão... Café. E qual é que outras coisas se serve lá? Lá tem a parte das cervejas, que são cervejas artesanais. Então, 100% da cerveja consumida ali, ela foi produzida por nós. Opa. Parte de comida, a gente serve almoço. Comida que a gente fala comida afetiva, comida caseira, sabe? Comida de vó. Simples, objetivo e bem feito. Tem a parte de lanches, porções, defumados, que é uma das especialidades da casa também. E tudo lá é a gente que cria mesmo. Sei. Porque não é fugir um pouco daquele negócio muito industrial, sabe? Industrializado. É fazer a comida de verdade, bebida de verdade. Antes, nós produzíamos a cerveja lá. A cerveja e a torrefação de café acontecia lá. Só que aí... Como a gente teve o pequeno imprevisto, né? Que foi um incêndio. Né? A gente não tinha mais espaço físico para fazer lá. Então, a gente acabou utilizando em outros lugares. Mas, sem dúvida, a cerveja, o almoço... são honestos. São o que devia ser. Sabe o que é uma coisa que é engraçada? Né? Mas o pessoal pergunta para mim, é bom? A cerveja é boa? Aí eu vou falar, porque tô falando que é porque eu conheço. Aí a pessoa fala, claro que é. Você faz parte do negócio, é claro que você vai falar que é boa. Você fala, pô, a comida é boa? Claro que é boa. Foi você que escolheu para quem perguntou, isso, mas né? O lance não importa o que eu fale, eu sou suspeito a dizer. Por isso que eu falo, como é que você vai ter certeza? Indo, se permitindo. Deixa eu contextualizar um pouco a coisa. Pré-incêndio, incêndio e pós-incêndio. O que mudou, se mudou, o que está se reconstruindo, o que está... Filosoficamente, vamos dizer assim, vai... Você falou filosoficamente, tem um pensamento que eu coloco. Para algumas pessoas que estão assistindo, talvez seja um spoiler. Mas você já assistiu o filme V de Vingança? Não. Eu vou dar muitos... acabar dando um pouco spoiler, assim. Mas é muito interessante, que é um filme, para quem conhece, ele tem uma máscara que ele utiliza. Enfim, não vamos explicar toda a história. Sim. Mas no final do filme, né, o vilão, né, tá atirando nele, atirando mesmo, literalmente. E o cara fala, por que você não morre, né? Porque eu tô atirando em você que marrom, por que você não morre? E aí ele fala uma coisa assim, né? Por trás dessa máscara existe uma ideia. Ideias não morrem. São a provas de balas. Então, trazendo pra matrona, por trás das paredes e tudo mais, existe uma ideia. Tem uma ideia. Uma filosofia. E isso é a prova de fogo. Então... O que eu acho muito interessante, assim, né? O primeiro que a gente fala sobre fogo, né? O fogo, ele não é nem bom nem ruim. Ele só é. Mas uma coisa que acontece, o fogo, ele transmuta, ele muda. Se vai ser para bom ou ruim, não sei, mas ele muda. E o que eu achei muito interessante é que, assim, quando aconteceu a situação, não vou mentir, eu, o Ivan, o Ito, a galera, a gente falou, já era, não tem mais o que fazer, porque atingiu praticamente 50% do local, né? Entendo.
Então, o que eu achei muito interessante é o seguinte, olha como o modelo de negócio, ele mostra que até na crise, Ele ele pode resiste, ser né? viável. E o porquê? Lembra que eu falei, é um grupo de pessoas que colaboram, seja com dinheiro ou tempo e trabalho. O que aconteceu ali, que nem, por exemplo, estava rolando uma vaquinha online para reconstrução. Essa vaquinha não foi iniciativa nossa, foi da própria galera. Entendo. E aí, por exemplo, não, eu vou ajudar com dinheiro. Putz, cara, eu não tenho dinheiro para ajudar, mas eu tenho uma mesa, um quadro, um objeto, alguma coisa para te ajudar a Eu reconstruir. tenho acesso a tal Sim. coisa. Aí, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho nada para oferecer de material, mas eu posso ajudar a tirar entulho, a varrer, a limpar, a pintar. Rapaz. Outra coisa que aconteceu, né? Tiveram vários parceiros como a gente dava muito ênfase para música e tudo mais, teve vários locais que cederam espaço para fazer eventos, para o valor. Você angariar para reconstrução. Então a gente teve vários. E aí você mostra, poxa, o que que eu entendo com aquilo? Era um grupo de pessoas que colaboram. O negócio ampliou. Então todo Entendo. mundo cooperou, todo mundo colaborou para o negócio estar de pé. Então, eu falar assim, se questionar que, poxa, será que esse negócio é bom ou não? Será que o que a gente faz é bom? Porque você começa a se questionar, né? Por que que isso aconteceu com a gente? Por que que tanta gente quer que continue existindo, Isso. né? E aí você mostra, eu acho, às vezes pode parecer até um pouco de arrogância e prepotência, né? Que eu falo, tomar cuidado com isso também, mas mostra que você está no caminho certo. E, de novo, é simples. Eu fiz uma viagem para o Maranhão, não vou me lembrar o nome da cidade agora, faz tempo e tal, mas até perto do que você conversou, a gente estava falando no começo, e faz um sentido que é assim, né? Eu não lembro o nome da cidade, tá? Mas imagina a cidade, o bairro, e é tão afastado que alguns quilômetros à frente você chegava próximo de aldeia indígena, pra você ver que o negócio é afastadinho. Sei. Mas imaginando esse bairro de novo, cara, eu entendi um negócio muito legal ali. Imaginando assim, eu tenho arroz, você tem feijão, ali tem mandioca, ali tem laranja, outra ali tem peixe, outra ali tem um gato, tá bom. Vamos juntar e E dividir. lá é uma coisa assim, pensa numa simplicidade, numa humildade absurda, que a gente não tá acostumado. Mas ao mesmo tempo, sabe o que você via lá? Abundância. Aí você fala, como que você pode falar de simplicidade, humildade e abundância na mesma frase? Não tem lógica. Não, tem. Tem? É justamente assim, toma, eu tenho. Porque eu tenho, você tem, toma, me dá, obrigado, tó. E aí o que eu acho legal é você pensa, né? Cara, que pensamento inovador. É o que nunca devia ter deixado de acontecer, né? É isso. E aí o que aconteceu com a gente mostrou um pouco disso, sabe? Todo mundo cooperou, todo mundo colabora, todo mundo se ajuda. A gente não vai... É muita arrogância e prepotência se achar que você muda o mundo sozinho. Mas juntos, Tá mostrando que é possível, né? mostra. De novo, não vamos até entrar em assuntos religiosos, que isso pode gerar polêmica, né? Mas nem é uma religião, vem do budismo, tá? E Sim. o budismo ele tem um estilo de vida, uma Aham. filosofia e tem várias vertentes. E essa frase não é exclusiva do budismo, mas ele fala muito assim, é muito complexo, tá? Seja você a mudança que você quer no mundo. Ponto. Entendo. Não é exclusiva do budismo, mas simples. Aham. Por exemplo, lá a gente não cobra o café. Mas no estabelecimento tal X eles cobram café. Tá bom, legal. O problema é deles, mas vocês não vão cobrar, não. Por quê? Por que não? Água, por quê? Por que não? Entende? É justamente isso. Então, assim, aí é outra frase, né? Não é fácil, mas é simples. Eu estou convicto que eu estou fazendo. De tal forma que ou ele entra na minha ou eu não entro na dele. É isso. Interessante, né? E é um pouco Parabéns, sobre rapaz, isso. que beleza. Veja, né, as coisas acontecem como você diz, né? O fogo, no caso, foi um ponto de virada, um ponto de confirmação, um ponto de adaptação, né? Mas nasceram coisas que acho que você não esperava, não, né? Com certeza. Por exemplo, essa vontade do pessoal que aquilo volte a funcionar e certo. queira, né? É de certa forma muito mágico, né? Assim, e até um parceiro nosso, um amigo nosso, que é investidor também, um artista, o Rocha, ele fez um desenho de uma fênix, né? Na Sim, na tudo a entrada. ver. Fênix. Renascer das cinzas, né? E isso parece que na hora que você escuta isso não faz muito sentido, né?
Aí depois que mas passa, foi, fala, quando você contou a história, foi a imagem que me veio. Falei, tá aí uma fênix. Realmente, né? Renascer de novo. Porque a ideia tá lá. Como eu né? falei do filme, a ideia ela é a prova de balas, é a prova de fogo, né? E faz total sentido, né? Tem alguém, alguma música diz sonhos não envelhecem, mesmo no nascimento. Sonhos não envelhecem. Sonhos não envelhecem. Gostei dessa. É boa, é verdade. É verdade. É Milton Nascimento, se não me engano. Faz pensar, né? Faz pensar e Não, e abre sempre o horizonte. Porque você fala assim, bom, eu tô com 94 anos. Enquanto eu estiver sonhando, tá muito bom. Tá ótimo, né? Enquanto a vida é esperança, né? Eu tô com 110 anos. Tá sonhando? Tá novo. Continua, né? Eu costumo dizer, né? As pessoas falam, mas como é que vocês conseguem manter essa good vibe, né? Assim, é mesmo apesar dos problemas do BO e tudo mais. Eu gosto muito da filosofia do estoicismo, né? Eu acho que é muito interessante, né? É como assim, tá chovendo agora. Tá. O que você pode fazer? Ou você entende e aceita, ou você senta e chora. Aconteceu o que aconteceu com a gente. Quais são as opções que a gente tinha? Sentar e chorar, e lamentar e falar, a vida realmente é complicada. Ou falar, não, vamos levantar, vamos rir. Vamos tirar o humor, que nem lá a gente brinca muito. Apesar do que aconteceu, a gente até brinca assim, né? Somos uma casa especialista em defumação, né? A gente leva a defumação... muito a sério, né? A extremos. Mas essa que é a questão. Qual é a opção que você tem? Sentar e chorar ou falar, não... Pois é. Vamos continuar. Mas vai por isso mesmo, porque a ideia tá lá. E se ela não estiver lá no local, ela vai para outro lugar, mas vai ideia mantém, o sonho tá ali. Né? Rapaz, você vê como é que é? A gente come um salgadinho, come não sei o quê, olha e fala, que interessante. Aí você vai ver muito mais interessante do que aquilo, né? Muito obrigado, Wallace, de você ter vindo aqui. Eu agradeço de coração e por mim, olha, pela matrona. Fala para nós o endereço de vocês. Fica na Avenida Zelina. A gente pode falar também que é Vila Prudente. A Vila Zelina é um subbairro da Vila... A Vila Zelina é um subbairro da Vila Prudente. Fica na rua Inhangape 275. Inhangape 275. Maravilha. Aí é onde tem a nossa casinha. Vamos lá, para a gente ser bem atendido, não por obrigação. Para a gente receber as coisas que eles querem dar para nós e que não é por obrigação, é porque é assim que tem que ser. E coisas que são vindas de uma inspiração, vindas de uma ideia, vindas de uma vontade de fazer a coisa da maneira correta. Sim. Meus parabéns. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. Aí, pessoal, olha, estamos aqui com gente muito interessante, inteligente e honesta no que faz. Parabéns. Obrigado, Obrigado viu? a você. Só agradecer mesmo. Eu que te agradeço. Obrigado a vocês todos. Muito obrigado e continuem com a gente no nosso podcast.